Romanos 16, verso 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Amém? 3-5. Irmãos, Paulo, concluindo a sua carta aos Romanos, ele faz as saudações finais a algumas pessoas importantes no seu ministério, ou do seu ministério. E se você observar neste capítulo, ele faz várias citações de vários nomes, de várias pessoas. Ele já começa, na verdade, fazendo uma recomendação, uma sugestão para cuidar também de uma outra pessoa. O verso 1. Mas aí, no verso 3, ele então vai falar de um casal em especial. Priscila e Áquila. E sempre questionamos a ordem dos fatores aqui. Mas acredito que seja intencional. É verdade que nos originais a ordem aqui seria, pela lógica, Áquila e depois Priscila. Mas também acredito que de forma bem intencional o homem aqui vem em segundo, não por ser segundo, mas de uma forma bem intencional mesmo. Para mostrar que uma casa, sem dúvida alguma, ela é direcionada no sentido da casa mesmo, do lar, por uma mulher. Talvez de uma forma administrativa, não só da ideia de afazeres, mas organizacional mesmo. Por essa razão, creio que o autor coloca Priscila à frente de Áquila, seu marido. Mas além de chamar atenção nessa saudação paulina, ele também vai falar que esse casal, eles arriscaram a vida para cuidar dele, Paulo. A terceira realidade desse casal é que eles recebiam na sua casa, acolhiam na sua casa os santos. A sua casa era um lugar, de fato, era a igreja reunida. Não só Áquila e Priscila, o casal, mas tinha uma igreja que se reunia na casa deles. Assim, por essa razão, o tema nessa noite é transformando lares em igrejas. Eles transformaram a casa deles em uma igreja. Porque nós sabemos que individualmente somos membros. Coletivamente formamos o corpo de Cristo, a igreja dos santos, reunidos para adorar, cultuar, prestar a reverência ao nosso Deus. Então, Áquila e Priscila abriram a sua casa para não ser apenas um lar, mas para ser de fato um lar igreja. E é claro que eu estou sendo bem intencional na conclusão desse mês da família para falar transformando lares em igrejas. Por sermos uma igreja em célula que naturalmente vive nas casas. Especialmente hoje nós temos 14 casas que acolhem as células.
mais ou menos entre 250 a 280 pessoas todas as semanas. Eu poderia dizer que essas 14 casas dá um comparativo aqui à igreja primitiva de Áquila e Priscila, que recebem na sua casa a igreja do Senhor. Porque a igreja, já sabemos que não é de fato esse prédio, todo mundo sabe disso. É um lugar separado para adorarmos, para cultuar ao Senhor Deus, mas a igreja não é esse prédio. A igreja é a congregação dos santos, dos remidos, dos salvos em Cristo Jesus. E a igreja pode se reunir tanto num prédio como esse, quanto numa casa, quanto numa praia, quanto embaixo de uma árvore, porque tem igrejas espalhadas no mundo inteiro que, infelizmente ou felizmente, não tem um espaço de celebração como esse, ou como tantos outros lugares ainda maiores, enfim. Assim, irmãos, é possível transformar lares em igrejas. Porque eu não sei se você já ouviu aquela historinha, e se já ouviu por mim, você vai ouvir pela segunda vez. Aquele filho do diácono, que era uma bênção na igreja, que ele entrava no primeiro banco e saía escorregando, e ia até o último banco, e fazia isso 2 horas do culto, 2 horas não, mas 1 hora e pouquinho no culto, do início ao fim. E o pai falava, e o menino ia à bênção, porque filho é bênção, irmãos. Filho é bênção. Não importa a intencionalidade dele, não importa, né, como ele é tão abençoado desse jeito no culto, em qualquer outro lugar, filho é bênção. Mas lá pelas tantas, o diácono não aguentou a bênção dele, pegou, jogou no colo a bênção dele, e o menino era tão abençoado que no final, quando estava saindo, ele disse assim: meus irmãos, orem por mim que o bicho agora vai pegar. Porque ele sabia que o negócio ia ser diferente em casa. Bom, uma ilustração para mostrar que, às vezes, o nosso comportamento, e isso é um pensamento filosófico, muda até mesmo de acordo com a realidade social que nós estamos inseridos. O nosso comportamento eclesiástico e de adoradores, aqui, sem dúvida alguma, é um. Nós adoramos, nós levantamos as mãos, nós exaltamos ao Senhor Deus, choramos, sorrimos, enfim. Mas às vezes a nossa extensão de adoração, aqui ou em casa e aqui, muda. Tanto é verdade que às vezes nós passamos o dia ou a semana, não sei, e poucas vezes, ora, na mesma intenção, na mesma prostração em adoração, como fazemos nos espaços de adoração, ou leitura da palavra, ou o comportamento desse irmão abençoado, desse filho mais abençoado ainda. Porque às vezes o comportamento em casa é o comportamento dentro da igreja ou dentro desse espaço de celebração é outro comportamento. Às vezes levantamos as mãos, oramos, cantamos, pregamos, abençoamos. Em outra realidade, no trabalho, faculdade, escola, em casa, o nosso comportamento é outro. E queremos então que essa bênção que nós cultuamos, adoramos, venha nos seguir na nossa casa, em outro lugar. Mas o nosso comportamento não é o mesmo. Por isso que é preciso transformar a nossa casa, o nosso lar, em igreja. Não a igreja reunida neste lugar, mas a igreja de Cristo Jesus, o corpo de Cristo Jesus. Para tanto, há algumas lições preciosas à luz desse texto que eu quero destacar. Primeiro, uma casa se transforma em igreja quando o reino de Deus é prioridade em casa. O reino de Deus tem que ser prioridade na minha casa, na sua casa.
Paulo afirma que havia uma igreja funcionando dentro da casa de Áquila e Priscila. Isso revela que o centro daquela casa não era o conforto, era o confronto, sempre da palavra, sempre da presença do Espírito Santo. O dinheiro não era o centro, os interesses pessoais não eram o centro, mas o reino de Deus era o centro daquela igreja, reunida onde? Na casa de Áquila e Priscila. A casa deles havia sido entregue como um propósito divino. É verdade, irmãos, que quando nós construímos a nossa casa, ou alugamos a nossa casa, nós consagramos ao Senhor, eu creio nisso, no nome de Jesus. Nós apresentamos ao Senhor, nós dedicamos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor, nós entregamos a nossa chave, diz assim, Senhor, é tua, mas a tua casa não está aberta. A tua casa não é uma extensão do reino de Deus, por exemplo, para uma célula, não há possibilidade. Como que ela é de Deus, mas até certo ponto? Eu compro um carro e digo assim, é de Deus, foi Deus que me deu, e foi, no nome de Jesus. Graças a Deus e ao seu trabalho, louvado seja o nome do Senhor. Mas dificilmente eu consigo dar uma carona. Aí hoje eu fui lá no material de construção e fui botar umas coisas dentro do carro. Aí o rapaz do material de construção disse assim, pastor, por que você não colocou um papelão, pastor, no carro? Eu falei, é verdade, estou sendo um péssimo mordomo. Era para ter trazido um papelão, colocado, que ia trazer um alajota, um negócio lá. Era, tinha que ter trazido um papelão, pastor. Eu falei assim, tá bom, na próxima eu trago. Porque, de fato, irmãos, dar uma carona, colocar alguma coisa no carro, eu estou falando no carro como um exemplo, pode ser qualquer outra coisa. E é coisa mesmo, eu estou falando. Como reino de Deus. Porque tudo que é nosso não é nosso, e nós cremos nisso, eu sei, cada um de nós cremos nisso. Mas quando eu quero transformar isso no reino de Deus, eu coloco limites. Porque a casa que eu estou construindo foi Deus e é de Deus. E que de fato quando eu morrer, isso está bem longe, né? Alguns disseram amém, outros dizem assim, cara. Vai ficar tudo aqui, irmãos. Porque não é nosso. Nós somos mordomos, despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, quer transformar o seu lar em igreja de fato? Priorize o reino de Deus. O verso 5 diz que saudai também a igreja que está na casa deles, de Áquila e Priscila. Eles não estavam de fato preocupados, será que vai arranhar o meu porcelanato? Será que vai dar todo mundo? Será que vai quebrar ou vai estragar o meu sofá? Será que... Não. Eu creio que eles estavam tão felizes por receber uma igreja, melhor, por ser igreja na casa deles, que Paulo faz questão de fazer isso e citar isso aqui. Transforme a sua casa em uma igreja, sendo a extensão da igreja coletivamente. O grande problema de muitos lares atuais é que Deus ocupa apenas um espaço secundário. Nós temos tempo para tudo.
Nós temos tempo para o entretenimento. Nós temos tempo para os compromissos pessoais, e temos. Mas pouco espaço na nossa agenda para a igreja ser em nossa casa. Ainda hoje, ouvindo uma mensagem, me fugiu o nome do pastor, e ele estava falando justamente nesse texto. E a igreja aqui também célula. Hoje eles têm 64 células. E ele falando que o maior desafio daquela comunidade de fé é casas por abrir. Toda última segunda-feira do mês, eu me reúno com outros 5, 7 pastores, que também igreja em célula. O maior desafio de quase todos é os lares. Igreja com 100 células, igreja com 60 células, igreja com 150 células, igreja com 14 células, igreja com 10 células. O maior desafio, casas. Mas todas as pessoas que se reúnem nessas comunidades, eu não vou falar todas porque eu não sei com precisão, mas a maioria esmagadora acreditam piamente que as suas casas, elas pertencem a Deus. Assim, o que eu posso concluir à luz do primeiro ponto é que a nossa prioridade não necessariamente é o reino de Deus. Segundo, uma casa se torna igreja quando a família vive para servir pessoas. O verso 3 diz que Áquila e Priscila, meus cooperadores em Cristo. Paulo chama Áquila e Priscila de cooperadores. Isso significa que eles não eram espectadores da obra. Eles eram participantes ativos na obra. Eles não participavam de um espetáculo aos domingos e às quintas-feiras. Eles não iam a um teatro quando as cortinas se abriam e o espetáculo começava. Eles eram cooperadores. Eles participavam ativamente do mover de Deus. Irmãos, é inaceitável pensar no reino de Deus, uma célula se fechar, quando na verdade nós temos 150 pessoas, 200 pessoas, e nenhuma delas vive em situação de rua. Mas eu quero que a minha casa seja uma igreja. Então, pastor, uma casa só vai ser igreja se for célula? Não, não é sobre isso. E você está me entendendo. Mas eu e você precisamos admitir que Áquila e Priscila se reuniam com a igreja. Quem é essa igreja? Quantas pessoas tinham lá? Não sei. Eram só eles dois? Provavelmente não. Tanto é que o apóstolo Paulo vai falar das igrejas, versículo 4, diz assim: vocês arriscaram a vida por mim, verso 4. Sou grato a eles, não apenas, mas a todas as igrejas dos gentios. Haviam outras igrejas reunidas em outras casas. Sim, irmãos, porque quem estuda um pouquinho da história eclesiástica, a igreja passa a se reunir em um espaço de celebração como esse, séculos mais tarde. A igreja cristã, a igreja de Cristo, se reunia ou nas ágoras ou nas casas. O que nós estamos fazendo por ser uma igreja em célula é retomar ou voltar às coisas mesmas. Não é inventar a roda. A igreja que foi instituída para se reunir no templo, inclusive, era uma intenção política. Não era uma intenção pela intenção eclesiástica. E aí é um assunto para estudo mais profundo.
Mas a igreja primitiva se reunia nas ágoras, nos espaços abertos, quando era possível, ou nas casas. Mais tarde, começou-se então, de uma forma intencional, por algum propósito, a se reunir nesses espaços maiores que nós chamamos de templo ou espaço de celebração. Então, a igreja era uma igreja que se reunia nas casas. Gostar de gente. Eu já citei isso aqui. Uma vez eu vi uma foto. Eu falei isso até na célula. Eu estou coçando a cabeça para tomar cuidado com o que eu vou falar, então, é por isso que o corpo fala, aí você coça a cabeça e faz assim, então, tomar cuidado com o que você vai falar. Eu vi uma foto de fim de ano, há alguns anos atrás, de um cantor muito famoso. Ele até esteve em Guarapari essa semana. Só não vou... Estava ele, a esposa e mais 2 casais. Uma foto linda. E cada um deles... Me perdoe, tá, irmão? Cada um deles estavam com um cachorrinho no braço. E a legenda era foto de final de ano, assim. Toda a família tira, de Natal, enfim. A nossa família e os nossos filhos. Aí eu fiquei olhando aquela foto, falei assim, eu entendi a legenda. Inclusive, Cláudio Duarte disse isso esses dias. E eu vou citar então, porque agora... E está sendo processado. Corta aqui, agora depois eu vou dar continuidade. Ele tem bala na agulha, porque uma pregação dele é 100 conto. Então, vai pagar advogado. Mas o Cláudio Duarte, ele disse uma coisa que chocou algumas pessoas, mas é verdade. E ele disse que, para falar, irmãos, o segundo ponto aqui, que queremos transformar a nossa casa em uma igreja, precisamos gostar de gente. Ele disse que vivemos uma geração em que as pessoas pegam os seus pais e colocam no asilo. E ele dá continuidade à frase. Pegam seus filhos e colocam em algum lugar, uma escola, em vários lugares, e saem para passear com o cachorro. Para mim é uma frase simples e verdadeira. Não falou mentira, não tem nada demais passear com um cachorro, não, pelo amor de Deus. Ou ter um pet, não tem nada de errado isso, não, pelo amor de Deus, tá, irmãos? Não tem nada de errado nisso, de jeito nenhum. Mas que é ilógico, é. Você pega quem te pariu, quem te gerou, te deu educação, joga no asilo e trata um pet como teu filho. Tem alguma coisa de errado na humanidade desumanizada, como disse o poeta. Você acreditar que um pet é o teu filho, a ponto de não gerar, porque filho dá trabalho, que eu já ouvi isso, é trazer maldição para um ventre que Deus abençoou. Então, crente gosta de gente. Crente deve amar gente. Ser cooperadores para salvar gente. Transformar a nossa casa em lar é acolher gente que presta e que não presta, inclusive eu e você. Então, no nome de Jesus, amemos pessoas. E os bichos, por favor.
Porque recentemente também foi encontrada uma criança no lixo. E sabe o que é interessante, irmãos? Que todo mundo quer aquela criança. Aí todo mundo manda mensagem para a justiça, para o conselho tutelar, que quer levar aquela criança para casa, inclusive alguns crentes. Mas os mesmos não querem nada no reino de Deus em relação a liderar, pastorear, batizar, cuidar, aconselhar, liderar, mas quer aquela que apareceu porque é midiática. 450 mil crianças abandonadas aqui na América Latina. Mais de 40 mil crianças aqui no Brasil esperando um pai e uma mãe. Hoje, na verdade, queridos, não precisava existir orfandade. Mas nós somos tão, e quero me incluir, tão egoístas que imaginamos que não temos o suficiente para o outro, mas Deus nos deu mais que abundante, mais que transbordante para o outro. A minha casa deve ser uma extensão do reino de Deus. Eu preciso gostar de gente. Se eu e você não gostarmos de gente, irmãos, eu sinto te dizer que no céu só vai ter gente, e gente que um dia não prestou. Gente que um dia não prestou. Talvez você e eu iremos encontrar e talvez não vamos reconhecer, glória a Deus por isso. Famílias espiritualmente saudáveis entendem que não foram chamadas apenas para viver juntas, mas para servir. E servir. Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Eu sempre digo aqui, não eu, Rick Warren, que toda onda passa. Toda onda passa. Quem pegar a onda do momento vai ter a maior satisfação e realização no reino de Deus. Porque passa. É aquele pai ou aquele filho que não dá o abraço devido. Que não diz o eu te amo que deveria dizer. E no leito de morte, chora copiosamente. E aí faz sentido da frase da Anne Frank. Os mortos recebem mais flores que os vivos, porque o remorso fala mais forte do que a gratidão. Todo pastor é excelente quando ele vai embora. Todo emprego é muito bom, até eu ficar desempregado. Todo emprego é muito ruim, até eu ficar desempregado. Toda liderança é ruim, até não ter mais ninguém. Você sabe que as 7 igrejas do Apocalipse, nenhuma delas existe mais? Nada dela, nada dela, nada dela. Igreja morre, irmãos. Algumas igrejas nos Estados Unidos, igreja instituição, não a igreja corpo de Cristo, claro. Grandes igrejas batistas e outras morreram nos Estados Unidos. Igrejas com templos enormes, reunido com 5 pessoas, 3 pessoas. Porque um dia deixou de gostar de gente. Priorizaram
a instituição, priorizaram os bancos, priorizaram o tradicionalismo, ficaram com o tradicionalismo sem ninguém. Por fim, uma casa se torna igreja quando existe disposição para sacrificar pelo Evangelho. Verso 4. Ele falando, Paulo, os quais, pela minha vida, se dispôs a morrer ou a se sacrificar. Paulo está dizendo que Áquila e Priscila estavam arriscando a sua própria vida por causa dele. Irmãos, porque de fato ser igreja é se colocar em risco todos os dias. Ser uma igreja que se reúne numa casa é arriscar todos os dias. O Renatinho que esteve aqui, que se converteu aqui no Coroado, hoje ele está em Vila Velha, ele contou a história dele aqui, que era um traficante, e era traficante, Renan está por aí? Não era traficante daquele que te disseram que tem aqui, Renan. Na nossa rua lá, alguém falou assim, nossa, vocês vão morar na rua que é assim, assim. Eu falei, quem saiu perto da Al-Qaeda, minha filha, é fichinha o negócio. O Renato, irmãos, que esteve aqui, não era brinquedo não, menino. Mas um dia, ele foi numa célula, numa igreja reunida na casa de um irmão. O traficante. O texto diz que Áquila e Priscila, eles colocavam a sua vida em risco. Porque nós não sabemos quem estamos recebendo. Pastor, se for assim, aí que eu não quero mesmo. Irmãos. Mas nós viajamos de avião, de carro, de ônibus, e colocamos a nossa vida em risco todos os dias para os nossos próprios interesses. Quem não entrega a sua vida por amor a mim, disse Jesus, não é digno de mim. O Evangelho, de fato, não é um mar de rosas. Esse é um Evangelho de graça barata. O Evangelho da graça preciosa é se arriscar todos os dias. Se você imaginar, irmãos, que essa semana nós tivemos 250 pessoas reunidas nas casas. 250 pessoas que não cabem aqui, confortavelmente, não cabe, né? Mas se é uma matemática simples, irmãos, e olha que eu não sei nada de matemática. Se com 14 células nós estamos conseguindo reunir 250 pessoas, dobra isso. Mas para isso acontecer, eu e você, nós, precisamos ser Áquila e Priscila. Transformar a nossa casa em igreja, em reino na prática. E aí, quem sabe, entrar numa saudação paulina. Eu quero aqui trazer saudações a todos vocês que abriram as suas casas para receber a igreja e para ser
igreja. Porque, de fato, quando o reino de Deus se torna prioridade em uma casa, o lar deixa de ser apenas moradia, se transforma em uma igreja. Eles arriscaram a vida por Paulo. E nós? Seja sincero para nós concluirmos nesse momento. Seja sincero, irmãos. Se essa igreja, a igreja comunidade aqui agora local, dependesse da minha e da sua disponibilidade para ela continuar avançando, na sua casa, ela avançaria? Se as células não existissem mais hoje, faria alguma diferença na sua vida? Sabe quantas pessoas nós batizamos nos últimos 3 anos? Quase 4? Então, vamos ser Áquila e Priscila no nome de Jesus? Porque a sua casa é do Senhor. Se é do Senhor, outras pessoas também podem fazer moradia lá, pode passar por lá. Já que algumas pessoas alugam a casa no verão para ganhar um dinheiro, que tal abrir a casa o ano inteiro para ganhar vidas para Jesus? Oremos no nome de Jesus. Pai Santo, Deus bendito, no nome do Senhor Jesus, exaltado seja o Senhor, meu Deus, glorificado seja o teu santo e bendito nome, Pai. Deus, continua a mover os nossos corações, Deus, no altar do Senhor, na igreja do Senhor, no reino do Senhor. Toma, Senhor Deus, cada casa, cada lar, cada família, Deus, no nome de Jesus. Para que teu nome seja glorificado e exaltado neste lugar, ó Deus, e em todas as casas aqui representadas. Visita cada lar no nome de Jesus. Mas visita, Senhor Deus, os filhos dos teus filhos. Visita, Senhor Deus, cada família aqui representada. Move, Deus, corações para a glória do teu nome, para o louvor do Senhor. Deus, de fato, nós dedicamos os nossos lares, as nossas casas, os nossos bens, conquistado, Deus, com muito trabalho, é verdade, mas nós reconhecemos que o que temos é graças ao Senhor. Por isso, no nome de Jesus, queremos glorificar o teu nome com o que temos, com o que somos. Por isso, queremos exaltar o teu nome neste lugar, Pai, no nome bendito de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, irmãos. No nome de Jesus, que tenhamos um final de semana